O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, povoado de Maria de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e sua irmã Maria de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creias, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente. E tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando ouviram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido.
Quando Jesus a viu chorar, ele também, os que estavam com ela, estremeceram interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: em Deus, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao céu, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, depois de nós termos passado por essa caminhada quaresmal, já estamos hoje no 5º domingo, pela qual domingo próximo, se Deus quiser, estaremos iniciando a caminhada da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Podemos dizer que o Evangelho do 3º e 4º domingo da Quaresma, tanto a samaritana como o cego de nascença, levaram tanto a mulher samaritana e o cego a crerem. E o Evangelho de hoje não é diferente também. Jesus pergunta para Marta: crês isto? E Lázaro promove para nós a esperança do homem pecador a atingir uma grande altura. Essa altura é a vitória da morte e ressurreição de Jesus sobre o pecado. E o centro da liturgia deste último domingo da Quaresma é esta vitória sobre a morte. Jesus vem confirmar na presença do seu amigo Lázaro a ressurreição para todos nós. E também vai confirmar ainda mais quando ele, no 3º dia depois da sua morte, ele ressuscita. Então isso significa que mesmo aquele que esteja morto pelos seus pecados, pelas suas culpas, nós temos o poder do Senhor de gerar uma vida nova a todos nós. Cumpre-se assim então
as palavras de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. O Senhor é o amigo da vida. O Senhor sofre pela morte dos viventes. Ele não se conforma. Ele não se conforma com tantas mortes hoje, representada pela pessoa de Lázaro, em que nós estamos vivendo na sociedade. Tantos jovens morrendo pela droga. Tantas famílias sendo dilaceradas por intrigas, por tantas calúnias, por tantas confusões, tantas situações de morte e de violência que hoje a nossa sociedade está vivendo. Tantas situações de morte em respeito ao aborto, contrariando sim o sentido da vida. Tantas situações de morte em que nós estamos vivendo, representada por nós. Mas nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança, porque Jesus ressuscitou Lázaro e quer ressuscitar a todos nós, mediante os nossos pecados, mediante tudo aquilo que nos afasta do amor e da graça de Deus. E é interessante perceber que Jesus realiza esse grande milagre, pela qual se torna o último milagre de Jesus antes da sua paixão. E quando nós contemplamos esse Evangelho, encontrar este grande sinal que Jesus nos deixou para todos nós, sinal de vida eterna, pela qual nós também podemos derrotar a morte em todos os sentidos, principalmente no pecado, mas acreditando também na vida eterna. Experiência essa que todos nós vamos passar, pela qual Deus nos chama a fazer a experiência da morte. Não sabemos o dia, a hora, o momento, mas vamos ter que fazer essa experiência. Então Jesus, ao ressuscitar Lázaro, nos oferece este grande sinal e ao mesmo tempo oferece para nós um grande presente, que a ressurreição é possível no último dia, quando Ele mesmo devolve a vida a Lázaro. Outra questão que eu gostaria de destacar neste Evangelho, eu diria a sensibilidade de Jesus. O quanto que Jesus foi solidário àquelas irmãs, Marta e Maria. O quanto Jesus levou para elas o conforto, a esperança, o amor e, acima de tudo, mostrando o lado humano de Jesus. O Jesus que chora por uma pessoa que Ele ama e chora em soluços, como nós vimos. Por quê? Porque Ele o amava Lázaro. Isso também acontece conosco quando nós perdemos alguém que nós amamos, não? Nós choramos, soluçamos, não nos conformamos com a situação de morte, com a perda. E nesse momento, nessa sensibilidade,
nós percebemos esse verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus que partilha conosco a solidariedade mediante os mortais. Esse Deus que é o bom pastor e que quer gerar a vida por suas ovelhas, quer dar a vida por suas ovelhas. E esta passagem da ressurreição de Lázaro não nos mostra somente o poder de Jesus sobre a morte, mas sublinha algo mais importante. Aquele que vive em Jesus não morrerá para sempre. Quem nos separará do amor de Deus? Nenhuma tribulação, nenhuma perda, nem mesmo a morte. E para encerrar esse momento, pela qual hoje nós temos a conclusão também do nosso tema da campanha da fraternidade, São Tomás de Aquino, o grande doutor da teologia que nós já conhecemos, ouvimos pelo menos falar, ele diz assim numa célebre frase: a fé é uma virtude própria do Espírito, com o qual começa em nós a vida eterna. Meus queridos, não é necessário esperar a vida eterna, é necessário vivê-la agora, aqui, já, neste momento presente. Essa vida eterna, ela é construída aqui, agora, com as nossas boas atitudes, com os nossos gestos de amor, de solidariedade, com a nossa compaixão, com o nosso saber perdoar, com o nosso saber voltado às orações, voltado à prática da fraternidade. Todos nós somos chamados por Jesus a ter uma vida para a felicidade e não para viver situações de mortes em nossas vidas. Somos chamados a ter uma altíssima vocação, e essa vocação nos leva a participar da vida divina. Eu gostaria de encerrar esse momento diante de um diálogo muito bonito que me chama muito a minha atenção, e eu procuro levar isso também muito presente na minha vida, no meu dia a dia. Uma frase de Cura Darcy, que é o protetor de todos os sacerdotes. Ele diz assim: Senhor, por que me enviastes ao mundo? Jesus responde: para salvar-te. E por que queres que me salve? Responde Jesus: porque te amo. Aí está o grande segredo da vida divina: porque eu te amo. E a gente viu no Evangelho de hoje que Jesus amava o seu amigo como irmão, né? Amava o seu amigo Lázaro. Que nós também possamos entender a dimensão desse amor divino presente em nossa vida, amando e acolhendo os nossos irmãos. Eu gostaria de chamar hoje a nossa coordenadora da catequese aqui na nossa paróquia, a nossa querida Maria Júlia, que irá finalizar para nós este momento desta colocação do tema da campanha da fraternidade, que iniciamos na quarta-feira, né, com a abertura. E cada domingo foi feita aqui uma colocação. Para a minha avaliação, eu acho que foi fantástico, porque todos nós, pelo menos,
conhecemos um pouquinho do tema da campanha de fraternidade. A gente só ouve o tema, mas nós nos aprofundamos, procurando passar para os senhores algum conhecimento do tema, para não ficarmos alunos. O microfone é todo seu. Desculpa. Durante a quaresma, na missa da semana, conhecemos o tema e o lema da campanha da fraternidade, fomos iluminados pela palavra de Deus e da Igreja. Hoje daremos mais um passo refletindo o que nós temos que fazer. Uma vez que entendemos o que está acontecendo, sabemos que temos a missão de agir. É uma tarefa urgente, pois milhares de pessoas estão em situação de miséria e pobreza, potenciais vítimas de aliciadores para o tráfico humano. Para agir, podemos tomar o exemplo do Bartimeu, o homem cego que gritou à beira do caminho quando Jesus passava. Gritou e não se importou com todos o que falaram para não fazer isso. Gritou porque queria ver, queria que Jesus o curasse. Cabe à Igreja e a cada um de nós amplificar este grito, emprestar-nos a voz para quem não consegue gritar. Nossa denúncia deve ecoar na sociedade, nessas diferentes organizações e em cada ser humano. Todos somos chamados a viver o encontro com Deus e, animados por sua presença, sermos testemunhas de que o reino de Deus já está entre nós. É preciso pedir sabedoria, capacidade pessoal e comunitária de discernimento diante das situações que todos os dias estão ocorrendo com crianças, jovens e mesmo adultos. Temos que ser o bom samaritano, assumir este modo de agir no enfrentamento ao tráfico das pessoas. O Papa Francisco, na missa pelas vítimas do naufrágio em Lampedusa, comentou de duas perguntas que Deus fez. Adão, onde estás? É a primeira pergunta que Deus faz ao homem depois do pecado. Onde estás, Adão? E Adão é o homem desorientado que perdeu o seu lugar na criação porque presume que vai tornar-se poderoso, poder dominar tudo, ser Deus. E quebra-se a harmonia. O homem erra e ao mesmo se passa na relação com o outro, que já não é irmão amar, mas simplesmente o outro, que perturba a minha vida e meu bem-estar. E Deus coloca a segunda pergunta. Caim, onde está o teu irmão? O sonho de ser poderoso, ser grande como Deus, ou melhor, ser Deus, leva a uma cadeia de erros que é a cadeia de morte, leva a derramar o sangue do irmão. Estas duas perguntas que Deus ressoam também hoje, com toda a sua força. A cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos torna-nos insensíveis ao grito dos outros, faz viver como se fôssemos bolas de sabão. Estas são bonitas, mas não são nada, são pura ilusão, do fútil, do provisório. Esta cultura do bem-estar leva à indiferença do respeito dos outros. Antes leva à globalização da indiferença. Neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamos-nos ao sofrimento do outro, não nos diz respeito, não nos interessa, não é responsabilidade nossa. Adão, onde estás? E onde está o teu irmão? São essas duas perguntas que Deus coloca no início da história da humanidade e dirigem também a todos nós, homens do nosso tempo. Somos uma sociedade que esqueceu a experiência de chorar, de padecer como a globalização da indiferença tirou-nos a